Gente, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Guilherme Nogueira. Essa é mais uma live aqui do Conexão MTC. E hoje a gente vai falar sobre 5 movimentos de novo, mais um pouquinho, né, sobre os 5 movimentos. E especificamente a gente vai falar aí dos 5 sabores relacionados à MTC e as 5 cores. Eu escolhi esses dois temas em conjunto, uma porque eles se complementam, né? Eles fazem parte aí de um mundo muito particular, apesar de deles poderem ser estudados, e são, né, muitas vezes estudados aí isoladamente um do outro, mas esses dois assuntos, sabores e cores, eles se combinam muito por conta dos pratos, da comida que a gente consome, né? Elas têm muitas cores, então a gente pode usar também a cor direcionada à nossa alimentação, tá? Mas as cores elas têm uma linha aí que é própria delas também, relacionada a essa parte de investigação, diagnóstico, aplicação. E aí, óbvio, Guilherme, eu faço cromoterapia, tem alguma coisa a ver? Com certeza. Com certeza a gente pegar a essência da medicina chinesa e aí depois o estudo de cada uma dessas partes da MTC se tornaram técnicas, né? Técnicas que foram sendo ganhando aí profundidade, foram ganhando autonomia de se virar sozinhas, muitas vezes sem a própria a medicina tradicional chinesa, mas se a gente pegar as massagens dentro do Tuiná, né, que é uma considerada aí a massagem mãe de todas as massagens que existem no nosso globo terrestre, você encontra manobras, ferramentas, alongamentos, né, formas de manipulação que estão todas ali no tuinazão. E o tempo todo a gente vai vendo, isso aqui é da relaxante, isso aqui é do shiatsu, isso aqui é da reflexo. Né? Sempre vai ter um quezinho. Quick então nem se fala, né? A quick massagem, que é a massagem da cadeirinha, é tuinar do começo ao fim. Né? Muito essa questão. Mas vamos lá, vamos para os movimentos energéticos. Só lembrando um pouquinho, né, quem está chegando aí pela primeira vez ou quem ainda não acompanhou as lives, os 5 movimentos energéticos da medicina tradicional chinesa, eles são uma parte fundamental aí para o nosso diagnóstico. Dentro dessa visão oriental, né, o diagnóstico dos 5 movimentos, ele foi usado e ainda é usado, né, há muitos e muitos anos, tá? Isso não, nem data muitas vezes a gente consegue mensurar, tá? De tão antigo que é esse processo. E toda essa investigação diante dos 5 movimentos se dá através do interrogatório, de um bate-papo, de uma conversa. E aí, óbvio, a medicina chinesa também vai fazer observação de língua, vai fazer pulsologia, né, palpação de pulso, toque no próprio corpo, que são uma parte de diagnóstico de palpação mesmo, de você tocar pontos, tocar meridianos, sentir a energia da pessoa, olhar nos olhos, ver a fisionomia. Tudo isso vai direcionando a gente para alguns dos movimentos energéticos. Quando a coisa ela fica em evidência, né, de uma forma muito mais forte, digamos assim, aquilo é muito marcado, é muito caricato, né, ele fica muito evidente. E isso é sinal, dentro da medicina tradicional chinesa, de desequilíbrio. Tá? Então, quando a gente fala assim, né, às vezes as pessoas perguntam, né, qual que é o meu elemento? Né? Às vezes em aula, às vezes até em atendimento, eu falo, seu elemento são todos, né? Pelo menos deveria. Se você não tiver o equilíbrio em todos os movimentos, é bem possível que o seu corpo vá começar a sentir o desgaste, né? Ou a descompensação desse equilíbrio. Tá? Porque assim, se a pessoa ela tem muitas características de um movimento só, né? Ou de um ou dois movimentos, isso vai gerar uma descompensação no balanceamento. É que nem um carro, imagina. Você está lá com o seu carro e ele tem muito equilíbrio nas duas rodas da direita e pouco equilíbrio na roda da esquerda. Isso vai fazer com que o carro saia do seu eixo central. Se você solta o volante, ele já não anda mais em linha reta, ele começa a pender para um dos lados, ele vai puxando. E aí isso gera desgaste de pneu, suspensão, começa a dar alguns problemas mecânicos, né, e físicos dentro no próprio carro. Né? O nosso carro é o corpo que a gente usa para caminhar aqui na Terra, né? Para viver essa vida manifesta no corpo.
Então, a hora que existe uma descompensação das energias, acontece a mesma coisa que acontece no balanceamento do carro. Tá? O nosso corpo ele tem a tendência a puxar para um dos lados. Mas só que aqui a variação é tão grande de possibilidades, né? São várias dimensões dentro desse diagnóstico, tá? Desde a questão física até a questão espiritual, existe um gradiente de concentração. Né? Existe vários tons de cores aí dentro entre o preto e o branco. Né? Esses tons de cinza que estão no meio passam dos 50, né? Com certeza passam. Então, observar essas características é entender aonde que está exatamente o desequilíbrio da pessoa. E essas duas informações que eu vou trazer hoje aqui para a live, elas também vão ajudar a gente a balizar, a nortear o que precisa ser ajustado nesse carro condutor que é o nosso corpo humano. Tá? Isso é óbvio, pessoal, é uma fagulha, é um grãozinho de areia dentro do diagnóstico da MTC, da medicina tradicional chinesa, porque assim, a coisa ela é tão ampla e ela precisa ser tão bem investigada, estudada, que muitas vezes não dá para fechar um diagnóstico num primeiro atendimento e muito menos com uma informação só. Né? Então se a pessoa fala assim, Guilherme, eu adoro azedo, né? O sabor azedo, se puder eu como todo dia, toda hora. Ok, isso é uma informação que eu vou associar a várias outras informações que eu estou coletando ali nos meus atendimentos. Né? Para quem não viu lá a live do diagnóstico ativo, que foi a live que eu fiz na última segunda-feira, tá lá no YouTube. Dá uma passadinha lá para vocês entenderem como que é essa dinâmica, inclusive, né? De que o diagnóstico ele vai sendo construído ao longo dos atendimentos. Né? Eu não preciso fechar, inclusive, o diagnóstico no primeiro e muito menos fechar o diagnóstico. Né? Ele precisa dessa retroalimentação. O tempo todo eu vou estar alimentando o diagnóstico com novas informações, muitas vezes que o paciente interagente não acessa no primeiro atendimento, às vezes ele nem sabe que ele precisa entregar essas informações, porque ele está iniciando um processo terapêutico. Né? A gente que vai ter que ir norteando e balizando ele para ele entender qual que é o ponto crucial que ele precisa trazer para a compreensão do seu caso de desequilíbrio, né? Para o seu quadro de desequilíbrio. Então vamos lá. Vamos entender aí, dentro dos 5 movimentos, como que a gente faz. Sabores, vamos começar a transitar aqui pelo mundo dos sabores. Cada um desses sabores que eu vou apresentar aqui para vocês foi considerado pela medicina tradicional chinesa como sabores de base, sabores pilares dentro dos 5 movimentos energéticos, tá bom? Então vamos começar pela madeira. A madeira ela acessa ou é acessada, porque é uma via de mão dupla, pelos sabores ácido, azedo. Vocês já conhecem aí alguns alimentos que têm essa natureza, que têm essa característica, tá bom? Esse paladar, esse sabor, ele é absorvido pelo movimento de madeira. Tá? Então, quando tem isso presente na nossa refeição, né, nas refeições que a gente faz ali ao longo do nosso dia, faz com que a pessoa mande parte dessa energia que vem através desse sabor para os sistemas internos que correspondem ao movimento de madeira, que é fígado e vesícula. Então, é importante que nós tenhamos no nosso dia a dia ali esses sabores incluídos dentro da nossa alimentação, dentro da nossa nutrição, tá bom? A questão do prato multicolorido, ele faz com que a gente acesse esses múltiplos sabores, né? Esses sabores variados da nossa comida, da nossa culinária. Tá? Então, o negócio funciona assim. A pessoa ela tem aversão. Guilherme, ácido e azedo não desce. Eu comer e eu começo a passar mal com esse tipo de sabor. Né? Qualquer coisinha assim que venha nessa nota já um pouquinho mais ácida, do tipo limão, às vezes laranja, a própria maçã, né? Ela tem aquele azedo por trás, assim, né? Um azedinho. Tem algumas que são mais doces, né? Mais adocicadas, mas
ela tem essa nota do azedo também. A gente costuma encontrar em frutas, né, esse tipo de ácido e azedo, tá? Se a pessoa ela repulsa, fala, não, aqui não desce, desceu já embrulha, eu fico arrotando, eu converso o dia inteiro com o meu suco, é sinal de que lá dentro do organismo dessa pessoa já está no tampo a energia da madeira. Não quer dizer que é o azedo que, né? Não quer dizer que essa pessoa está azeda, mais ou menos, né? Mas quer dizer que a energia do movimento de madeira dessa pessoa ele já está extrapolando, já passou da linha do limite. Né? O limite seria lá um suposto equilíbrio, tá? Então ele já ultrapassou essa linha e tudo que você coloca que pertence à mesma sintonia, que tem a mesma vibração do que a madeira, e o ácido e o azedo fazem parte dessa vibração, você vai estar causando uma agressão a esse organismo, tá bom? Então vocês que estão aí, se vocês têm aversão, né, a esse tipo de sabor, é sinal de que a madeira ela já está over, assim, já ultrapassou os limites aceitáveis pelo organismo, tá bom? Mas agora é o contrário, né? A pessoa ela sente necessidade, o corpo pede. Aí eu já não estou falando, e aí a gente vai ter que saber discernir muito bem também aonde entra a questão do desejo emocional, da emoção por trás desse alimento, né? Do tipo, eu estou indo consumir esse tipo de sabor porque eu acesso, né, partes da minha emoção, partes do meu sentimento, partes da minha infância, né? Eu revisito esses lugares, ou quando é uma necessidade fisiológica. Tá? A necessidade fisiológica é aquela que muitas vezes a gente busca sem perceber. Tá? Eu lembro até hoje uma moça que eu atendo, ela fala, Gui, o médico me proibiu, né, o abacaxi, que tem um pouco dessa questão do ácido azedo também, né? Me proibiu o abacaxi e eu super consciente, né? Não estava comendo, assim. Ela falou, de repente, um dia eu fui para a cozinha. Assim, olha que loucura, né? Foi pra cozinha, o abacaxi já tava ali cortadinho, porque ela tava fazendo pro filho dela. E ela falou, eu comi umas 3 rodelas de abacaxi, mas sem perceber. Ela falou, eu não vi. Literalmente, a hora que eu parei, assim, pra olhar, assim, já tinha ido 3 rodelas de abacaxi. Assim. O corpo, ele tava sedento, o corpo tava pedindo aquele tipo de sabor pra ela. Óbvio que ela estava rejeitando não por uma questão fisiológica, mas porque o médico ou o nutricionista, não vou lembrar exatamente qual que era o motivo, né? Talvez acidez, alguma coisa assim no estômago, né? Mas só que o corpo pediu e ela atacou, assim, atacou sem perceber as rodelas de abacaxi, tá? Então a gente vai se baseando, galera, nesse diagnóstico através dos sabores, principalmente por causa da aversão, a pessoa que aqui não, ou da pessoa que come aquilo muitas vezes sem perceber, ela ataca o sabor, muitas vezes ela fica cega, literalmente, né? Tem gente que não tá nem aí, percebe e vai atrás e fala, não, eu preciso, eu necessito disso, eu chupo limão, assim, sem fazer careta, ainda põe um salzinho, vamos que vamos, né? Você vê que a pessoa ela gosta, assim, aquilo faz bem para ela, parece que ela busca. Quando a pessoa busca demais algum tipo de sabor, é sinal de que esse desequilíbrio está levando a energia para baixo, tá? Então a energia desse movimento energético, aí no caso da madeira, né, que é o ácido azedo, se você tem essa busca maior por esses sabores, né, ou gosta muito, é sinal de que a energia ela tem uma tendência a ficar deficiente, tem a tendência a faltar energia nesse sistema, tá bom? E é óbvio que ali dentro desse sistema nós temos 2 estruturas, né? O fígado, que é o órgão, e a vesícula, que é a víscera, tá? Pode acontecer de um estar em excesso e outro em deficiência? Pode. E aí vai vir essa divisão de
essa dualidade, né? Parece até que a gente é meio bipolar, assim, né? Você ama, assim, você tá lá chupando limão e tem dia que você, não posso nem ver, não consigo nem sentir o cheiro. É porque internamente os seus sistemas eles ainda não entraram num acordo. Tem um que está exageradamente forte e o outro que caiu da linha e está fraquinho. Tá? Então pode acontecer de ter isso dentro do mesmo movimento energético. Tá bom? Não sei se já viram, isso acontece muito com alguns outros sabores, a gente vai chegar lá. Né? Mas pode acontecer com qualquer um deles. Né? Às vezes a gente está pedindo, o corpo está solicitando. Beleza? Então ácido azedo é um sabor que equilibra, né? Eu costumo trazer essa palavra, que equilibra o movimento da madeira. Tá? Então se eu percebo que eu estou pedindo mais, é sinal de que está deficiente o meu sistema madeira. E se eu estou pedindo menos, se eu estou repulsando na verdade, é porque já está exagerado, a madeira já tem coisa demais aqui dentro. Bora lá, vamos subir aí para o nosso pentagrama, né? O movimento que está lá em cima, no topo, que é o fogo. Movimento de fogo representado pelo coração e intestino delgado. E aí tem também triplo aquecedor e pericárdio, né? Dentro desse polo fogo. E o sabor que representa esse movimento é o sabor amargo. Pá, pensa, né? Vocês já estão aí. Fala, mas Guilherme, é amargo? Alguém gosta de amargo? Sim, tem gente que gosta de amargo. Né? Tem gente que gosta lá do chocolatezinho amargo. Tem gente que gosta de cerveja. Cerveja é o quê? Né? Amargo. Tá? Então olha o tamanho da compensação energética de fogo para quem bebe, assim, né? Principalmente uma cervejinha, né? Para quem curte aí. Mas só que assim, tomar uma cervejinha é uma coisa, né? Agora, descer a caixa de cerveja é outra. Aí eu já estou falando de uma né? Uma overdose de amargo, o corpo solicitando, com certeza tem um desgaste muito grande dentro do movimento de fogo, e aí isso gera uma compensação através da alimentação, porque o alimento ele acaba suprindo uma demanda tanto fisiológica, né, de eu precisar daquele sabor, daquela energia daquele sabor, na verdade, porque é isso que a gente está procurando, né, não é o sabor em si, mas e sim o padrão vibracional dele, que vai equilibrar o sistema, no caso aqui fogo, que a gente está falando. Né? Ou ele vai estar suprindo uma demanda emocional, que muitas vezes também está ligada ao próprio movimento que é representado aí por esse sabor. Não sei se vocês lembram, né? Mas a emoção que está associada diretamente ao movimento de fogo é a alegria. Tá? Então, muitas vezes a pessoa que costuma tomar uma cervejinha a mais, assim, né, dá uma exagerada na cervejinha, é uma pessoa que ela está com dificuldade de encontrar alegria. A alegria está em baixa, né, porque o movimento de fogo está em baixa. Então, o fator emocional, a alegria, caiu. E aí ela bebe, né, ou procura alimentos, tá? Não é só a cerveja, né? Mas procura alimentos de natureza amarga que vão fazer a vibração do fogo aumentar, consequentemente a alegria, tá? Isso é muito comum, galera, assim, por exemplo, na fase adulta, né? Os jovens, eles não têm, assim, quando, né, mais novinho, crianças, ou até adolescentes, não tem essa busca pelo amargo, é muito raro, né? Pelo contrário, eles têm aversão, porque a criança, ela já é muito fogo, né? Ela já tem muito disso dentro dela. Né? Não quer dizer que não possa, tá? Pode acontecer de uma criança procurar esse tipo de sabor, mas é raro, porque a infância, né, a fase da infância, até o início da adolescência, tem muito fogo no indivíduo. Né? Então não preciso desse amargo, não preciso suplementar isso. Mas conforme a gente passa para a vida adulta, né, depois dos 25, entrando nos 30, 40, né, aquela tal da crise da meia-idade, aí a alegria vai caindo porque o fogo está caindo. A gente já não se diverte mais com qualquer coisa, né? A gente se torna uma pessoa mais séria, né? Aquela coisa mais, preciso trabalhar, não, agora eu estou num outro momento de vida. Então tudo isso vai interferindo aí também, óbvio, né? No processo da pessoa, é óbvio.
Tá? Então pediu cervejinha ou pediu amargo, né? Começou a escolher chocolate meio amargo, né? Essa coisinha é sinal de que o fogo começou a declinar. Né? E a gente precisa equilibrar, e esse equilíbrio muitas vezes vem via alimentação. Tá bom? Bora lá. Tudo bem? Movimento de fogo, acho que foi tranquilo, né? Assim, a gente está se enxergando, né? As fichas vão caindo, a gente vai vendo coisas, né? O quanto a gente está querendo preencher muitas vezes de uma lacuna emocional. Depois do movimento de fogo vem o movimento de terra. A terra é um dos mais curiosos também sabores aí dentro da medicina chinesa, né? Gera muita polêmica em aulas, muitas vezes, porque é o sabor doce. Mas na verdade, assim, não é o doce, é o adocicado, tá? Todos esses sabores que eu estou trazendo aqui como sabores base da medicina tradicional chinesa, eles precisam ser encontrados na natureza. Tá? O próprio sabor amargo, que foi o que eu falei agora, né, do movimento de fogo, ele é encontrado em algumas verduras. Por exemplo, nossa, isso é amargo, né? Essa folha é amarga. Então isso vai ajudar aí o movimento de fogo a se equilibrar. Tá? Então a busca necessária, quando você encontra, tudo bem, você pode trazer o sentimental, né? Porque a cerveja é muito sentimental, o chocolate ele é muito sentimental. Né? Então, quando a gente traz esses sabores para o nosso dia a dia, dessa parte emocional, entenda que existe uma necessidade emocional, ok, se dê de presente, tá tudo bem, assim, ninguém vai morrer, né? Quer dizer, pode até morrer, né, de coma alcoólico, né, ou coma chocolatrólico, não sei se existe, mas né, quando a glicose sobe demais, a pessoa pode passar mal, ela pode ir para um hospital, ela pode entrar em coma. Então, entenda que existe ali uma brecha emocional que precisa ser equilibrada, né? Só que a energia que o seu corpo está pedindo não vem desses alimentos emocionais, porque eles não suprem de fato essa necessidade, eles só têm o sabor que leva a mesma nota, né, do alimento em si. Alimento que eu digo é alimento vivo, galera. É alimento que vem da natureza, é alimento que nasceu ali da terra. Tá? É isso que é alimento, né? Que vem da natureza. Até as carnes, tá? Os chineses eles não são vegetarianos, longe disso. Eles comem carne de tudo, inclusive, por lá. Né? Então veio da natureza, eles apreciam, eles gostam, eles entendem que isso tem energia. Né? Porque o alimento, para ter energia, ele precisa ter vivido antes. Né? Então, o doce que eles estão falando dentro do movimento de terra é óbvio que não é o chocolate. Não é o diamante negro, não é o galac, nenhum desses. Não é o mousse de chocolate, não é pavê. É o alimento que vem doce da própria natureza. Ele já vem com essa energia. Tá? Então a gente vai encontrar esses sabores adocicados nas frutas. Em algumas frutas, óbvio, né? Tem as ácidas. A gente encontra algumas frutas e praticamente em todas as raízes, né? Com exceção de algumas que são picantes muitas vezes, mas os tubérculos, raízes, eles têm notas adocicadas na sua essência, na sua energia. Então se você quer corrigir, se você é um chocolatra de carteirinha, né? Não, todo dia eu preciso de um chocolatinho, nem que seja um quadradinho, assim, depois do almoço, né? Ou num café da tarde, alguma coisa assim, ou se você adoça demais chá, café, suco, é sinal de que o corpo está pedindo açúcar, ele está pedindo esse doce, esse adocicado. Então comece a incluir na dieta de vocês alimentos que venham da natureza e que tenham sabor adocicado. Batata doce é fantástico. Ah, Guilherme, mas eu não como carboidrato. Aí o bicho pega, né? Porque a maioria dos alimentos que tem essa nota adocicada, eles são da categoria carboidrato, tá bom? Mas melhor que seja esses, né? Batata doce. A própria batata comum, ela tem notas adocicadas, a cenoura tem nota adocicada, beterraba, né? Vários, por aí vai, mandioquinha, né? Você vê, todos são raízes. E na maioria deles a cor da raiz vai condizer com a cor do movimento de terra. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho as cores. Né? Mas vocês estão entendendo o processo?
Continua a mesma história. Ah, eu tenho aversão a doce, Guilherme. Não consigo comer doce, eu fico embrulhado só de sentir cheiro. Então quer dizer que sua terra está em excesso. Tem muita energia de terra lá dentro e mais terra para dentro, esquece, né? Vai fazer mal para a pessoa. Ah, não, eu sou glutão, eu adoro um docinho. Então é sinal de que a energia da sua terra está lá embaixo, está no pé já, né? A gente precisa alavancar, mas alavancar de forma natural, né? A gente precisa encontrar os alimentos naturais que alavancam a energia da terra, tá bom? Então são esses doces da natureza. Bora lá, vamos continuar nossa listinha aqui. Ah lá, a Cida falando que gosta da diversidade. É fantástico isso, Cida. Para os chineses, né, nessa visão oriental, faz muito sentido a gente perpassar por todos os sabores, né, porque aí eu estou nutrindo, estou alimentando todos eles. Lembrando que esses sabores deveriam ser, assim, invariavelmente sabores vindos da própria natureza. Tá? Não adianta adicionar açúcar no suco, não adianta adicionar salzinho na salada, porque não é esse tipo de sabor que eles pedem. Tá? O corpo está pedindo aquilo que já vem pronto da natureza. Tá bom? Bora lá. Movimento de metal. O metal é o sabor picante. Né? Aí algo muito particular também, né? As pimentinhas ou as notas mais apimentadas, mais picantes, são particularidades, né? Tem aquele que adora, né? O cara só falta enfiar no nariz assim pimenta de tanto que gosta, e tem aqueles que é a versão. Aí é praticamente uma linha bem divididinha, assim, né? A turma do odeio e a turma do adoro, em relação à pimenta, tá? A pimenta ela está associada diretamente ao movimento de metal, pulmão e intestino grosso. Então tem aí a visão desses dois sistemas, né, órgão víscera na medicina chinesa. Se eu tenho aversão, tipo, não entra, não, pimenta para mim não consigo nem sentir cheiro, é sinal de que já está ok lá dentro, ou exagero, ou excesso, tá? Pode acontecer isso também, né? Eu acabei falando do excesso, mas pode ser que a pessoa já esteja em equilíbrio, né? E não precise do sabor, né? É suficiente comer ali um rabanete, um nabo que tem a nota levemente picante, assim, né? Que não é nada muito forte, nada muito intenso, não precisa adicionar pimenta na comida, né? Tem gente que come pimenta com arroz e feijão, né? Porque aquela coisa vai que vai, assim. Não é bem essa a ideia, né? Mas se tiver na comida, se você conseguir colocar dentro da comida esse sabor, ou usar temperos naturais, né, das pimentas secas, tá? Isso que é bacana, isso que é fantástico, né? Mas aí tem o contrário, a pessoa que é sedenta, assim, ela quer comer pimenta a qualquer custo. Então isso é um sinal de que lá dentro o corpo está pedindo, né? A energia de metal dela está descendo, está em declínio, está caindo. E aí o corpo solicita mais. Né? Tem uma história aí curiosa também, crianças não costumam comer muita pimenta, né? Aliás, quase nenhuma, assim, é raro. Então se você tem um filho em casa, uma criança que gosta de uma pimentinha, fica de olho aí no movimento de metal. Pode ser que essa pessoa tenha, nessa criança, essa pessoa tenha aí algum desequilíbrio associado ao sistema respiratório, porque a gente está falando de pulmão, né? Então pode ter rinite, sinusite, asma, bronquite, falta de ar, milhões de coisas assim, ou questões de intestino que não funciona de forma adequada, que são irregulares, ou mais travados, não tem energia para colocar as fezes para fora, tá? Ou então quando não, né? Não, tá tudo ok, pulmão, intestino tá ok, então fique mais atento ainda, porque pode ser emocional. E aí emoção que está associada ao metal, tristeza, né? Os processos depressivos eles vêm dessa demanda, né, aí do sabor picante, né? Então quando a pessoa está pedindo muito é sinal de que ela está trabalhando ali num limite, ou do sistema fisiológico, físico, pulmão, intestino grosso, ou do ponto de vista emocional, né? Se tiver ali um baquezinho, essa pessoa vai para o chão, literalmente, é lona, é como se, né, tipo Anderson Silva que tomou soco no queixo,
né? O cara pode até estar bem no começo da luta, mas tomou no queixo, desliga e pluf, desmaia, tá? Então, olhar atento aí para os pimenteiros de plantão, né? Quem não vive sem uma pimentinha. É diferente você adicionar um pouquinho ali na comida, né? Ter esse paladar, né? Referente à pimenta, ok. Aí tem algo do emocional envolvido também, como eu falei, mas do ponto de vista positivo, assim, que tem a ver com saudosismo, que tem a ver com uma lembrança talvez de um pai, de um tio, né? Alguém que curtia ali uma pimentinha e você aprendeu a saborear as pimentas, entender sobre elas. Isso é uma coisa. Né? Agora, a necessidade é outra totalmente diferente. Já falei 500 vezes isso, eu parei de falar. Continuando, movimento de água. O movimento de água é o sabor salgado. Tá? Então, mas Guilherme, o que é salgado que vem da natureza? Realmente fica um pouquinho mais difícil da gente encontrar da natureza, mas para os chineses, os alimentos salgados são aqueles que vêm normalmente do mar. Tá? Então teria que ter acesso a alimentos que venham de lugares onde existe esse sal, né? Natural, tá bom? Não é o sódio lá, né? Nitrato de sódio que a gente adiciona no saleirinho, tá? Ou então o próprio sal grosso, né? Mas ele tem que ser sal mesmo, são pedras de sal. É a melhor forma de você adicionar sal na sua refeição, né? nas refeições, no dia a dia, na cozinha, tá bom? Evitem ao máximo esse sal iodado que a gente compra, que é esse refinado. Porque assim, ele tem o sal, mas ele não supre a necessidade energética do sal do nosso corpo, tá? Então, é preferível sal que tenha vindo do mar, né, de preferência, ou de lugares que naturalmente são salgados, aí, né, tem agora os famosos, né, assim, sal rosa do Himalaia, nananã. Ok, né? Mas vocês entenderam, né? Precisa encontrar esse sal na natureza para poder adicionar na nossa comida. Fica muito melhor energeticamente falando. Ele supre a demanda de sal. Se a gente não supre a demanda da energia do alimento, a gente come mais para tentar tapar o buraco. Né? Fica aquela coisa do funcional. Tá ali, mas não tá. Né? A pessoa ela sabe assinar o nome dela, mas não sabe ler um livro, não consegue interpretar o texto. É mais ou menos isso, né? O tal do analfabeto funcional. Ou seja, ele sabe escrever lá o nome, talvez ele consiga assinar um documento, porém ele não entende o que está escrito ali no documento. É mais ou menos isso, galera. Quando a gente adiciona sal, que não é sal de verdade, né? É só um preparado feito quimicamente para parecer com sal, o nosso corpo ele não consegue absorver a energia desse alimento. Então eu preciso adicionar quantidades maiores. E aí para ter desequilíbrio a gente sabe, né? O sal acaba causando problemas gigantescos aí na nossa saúde, né? Quando usado em exagero. E normalmente esse que não é o sal de verdade, tá? Mas peixes que venham do mar, frutos do mar, alga marinha, tá? São todos alimentos que ajudam a nutrir o movimento de água, que representam o rim e a bexiga dentro do nosso organismo. Né? E aí tem aquelas pessoas que têm aversão a sal, aquelas pessoas que têm preferência a sal, fiquem atentas, pode ser algo fisiológico, porque eu não estou suprindo a necessidade usando esse sal de mentirinha, né? Ou pode ser o preenchimento de um fator emocional que está associado ao movimento da água, tá? Que é o medo e a insegurança. Pensa, né? A galera tá tacando sal na boca com o saleiro, né? No meio de uma pandemia, né? Mundial. Tá todo mundo passando por alguns processos aí de insegurança e medo. Não todo mundo, né? Mas grande parte da população passando por situações de muito medo. E o shoyu, né? Van perguntou aqui. O shoyu ele também é um preparado, assim, né? Ele não vem da natureza desta forma, né? Ele é feito quimicamente, tá bom? Mas ele tem ali a questão do sódio ali junto, né? Por isso que ele é salgado. Não é o alimento mais adequado para suprir energeticamente o nosso corpo, tá bom? Não é. Mas normalmente, né, o pessoal que tem o hábito de comida ou de culinária oriental, principalmente japonesa, come muita alga, come muitos peixes, né, que vêm do mar.
Então já tem esse suprimento do salgado aí dentro dos sabores da medicina tradicional chinesa. Tá bom? Gente, demos a volta completa em relação aos sabores. Vamos para as cores. As cores ela é um pouco mais rapidinha, mas ela pode também ter várias associações com os sabores que a gente estava vendo. Na madeira, a gente tem a cor verde, né? Apesar do movimento chamar madeira, é o verde que o representa, porque quando a gente fala madeira em chinês, né, o caractere que representa a madeira, ele não está representando um pedaço de pau, né? Ele está representando a floresta, literalmente, né? Praticamente a floresta que está sendo que está querendo mostrar ali a sua energia, né? Então a floresta ela é verde. Se você olha assim de longe, você não vê marrom, você vê verde. A não ser que você tenha desmatado e o negócio ficou só na terra, né? Mas não, a gente está falando das plantas em essência, quando eu falo movimento de madeira, tá? Então o verde é a cor que equilibra e que traz aí aversões ou preferências também, né? Pela cor. Inclusive, você olha para o seu armário, tem muita roupa verde. Então é sinal de que o seu corpo está pedindo mais contato com esse verde, né? Pensa, aí a pessoa mora em São Paulo. Eu morava em São Paulo até 4 meses atrás, né? Hoje eu estou num lugar diferente, com um pouco mais de verde, né? Mas lá em São Paulo o negócio é meio cinza, né? Meio cinzentão, desde o céu, por causa da poluição, né? A prédios e até o chão, asfalto, é tudo cinza, galera, né? Então a coisa ali, ela tá distante desse equilíbrio do verde, né? do equilíbrio da madeira. Tá? E aí a emoção, o sentimento, vocês lembram, né? A raiva está associada ao movimento de madeira. Então pensa, né? Da pessoa estressada assim, em São Paulo. Mas beleza. Cor verde equilibra madeira. Tá bom? A gente pode até usar como ferramenta. Ah, Guilherme, eu percebo que eu tenho desequilíbrio de madeira. Eu entendi nas minhas sessões, ou você entendeu que seu cliente tem lá desequilíbrio de madeira. Orienta ele pode usar roupas na cor verde, né? Fala, usa um pouco mais de verde, vai ajudar, né, no seu equilíbrio. Coma alimentos verdes. Aí a cor também vai interferir na questão do alimento. Ah, mas a verdura é amarga que eu estou comendo, mas ela é verde. Então ela vai cuidar de 2 sistemas ao mesmo tempo, uma pelo sabor e a outra pela cor. Tá? Apesar da cor ser energeticamente falando, assim, uma nutrição um pouquinho menor em relação ao alimento que eu levo para dentro do meu corpo, assim, né? O sabor, ele tem uma energia um pouco mais forte do que a cor, né? Mas eles trabalham juntos. Fogo, movimento de fogo, a cor é vermelha, tá bom? Aí milhões de exemplos, né? Tanto do alimento quanto das cores, né, de roupas ou de preferências. Tipo, eu adoro vermelho, né? Eu pinto sempre minha unha de vermelho. Eu gosto de usar essa cor, cai bem em mim, eu me sinto bem quando eu estou usando. Então tem tudo isso. E tem também aqueles que adoram e tem aqueles que rejeitam de longe, né, a cor vermelha, porque é uma cor marcante também, tá? O vermelho ele pode aparecer também na parte da fisionomia, muito comum. Na verdade, o verde também, tá? Todas as cores os chineses conseguem enxergar aqui no nosso rosto, né? Eu ainda tenho um pouco de dificuldade para fazer essa avaliação, né? A não ser que seja muito gritante, assim, né? Aquela coisa, muitas vezes norte-americanos ou até alguns países da Europa, né, que as pessoas são vermelhonas, assim, você vê, né, aquele rosto avermelhado, pescoço avermelhado, aí você vê que o movimento de fogo assim tá lá em cima, né, tá no auge. E aí essas pessoas que têm esse biotipo, né, do vermelhão, do rosto vermelhão, pescoço vermelhão, tem a tendência a sofrer de problemas do coração, porque está associado ao movimento de fogo. Movimento de terra. O movimento da terra, ele é cor amarela. O amarelo ajuda a equilibrar esse movimento. E aí teve uma situação muito curiosa aqui em casa esses dias. Minha filha estava passando por algumas questões. E parecia que o estômago estava meio estranho, assim. Ela começou a me relatar aqui em casa dor de cabeça aqui na região da fronte, que é muito característico de estômago, que tem a ver aí com
com o movimento da Terra, né? Estômago e baço pâncreas. E aí ela estava meio enjoadinha, vou trocar de roupa, aí minha esposa foi lá ajudar e escolheram juntas, curiosamente, uma camiseta amarela, que ela dificilmente usa, eu nunca tinha visto, né, a camiseta amarela. Eu falei, opa! Né, agora bateu o martelo de que a Terra estava ali em desequilíbrio. E aí vestiu uma camisetona amarela, né, curiosamente. Hoje eu tô de azul, assim, sei lá, meio petróleo, né, essa coisa. Então, muitas vezes a cor que a gente está usando na roupa, ela já mostra para nós aí algo que precisa ser equilibrado no nosso corpo, no nosso organismo, né? É só observar, galera. Dá uma olhada também, abre a portinha do armário de vocês, né? E dá aquela olhadinha básica nas roupas que vocês têm, né? Às vezes tem gente que tem armários que são monocromáticos, assim, uma cor só, cinza de cabo a rabo, assim, vários tons, mas tudo cinza, né? Tem gente que adora preto, tem gente que adora azul, né? E você vê várias coisas azuis no armário da pessoa. Então, as cores, elas fazem parte de épocas também da nossa vida, muitas vezes está associado a um momento de vida que a gente está passando, e a gente acaba consumindo, né, ou comprando mais roupas de tal cor, justamente mostrando esses desequilíbrios, tá? Tanto do ponto de vista fisiológico, fisioenergético, como também desse ponto de vista emocional, né? Às vezes ele está querendo manifestar para as outras pessoas, ou para ele mesmo, na verdade, né, o sentimento que está mais presente na vida dele, né? Quando a coisa ela é muito exagerada, no sentido de, puta, é só uma cor, pode ter a questão emocional envolvida, tá bom? Beleza, vimos movimento de terra, tá? Então, olha que curioso, né? Aí a cor associada ao sabor. Sabor doce dentro da terra, cor amarela. Então, se eu consigo associar um alimento que é amarelo e doce ao mesmo tempo, eu vou estar potencializando o equilíbrio desse sistema. Né? Olha que show! Banana, amarelo, doce. Né? Banana para equilibrar a energia da terra é fantástica. A própria batata doce, né? A casca dela é avermelhada, mas a gente não come a casca, né? A gente dá aquela raspadinha básica, né? Descasca ela, ou mesmo as batatas. E elas são de natureza. A própria cenoura, né? Ah, Guilherme, a cenoura é laranja. Tá, mas é uma variação do amarelo ali. Né? Um amarelo já tendendo para um vermelho, assim, né? Meio misturado com vermelhinho. Então, provavelmente terra e fogo, ela vai estar acessando, né, o equilíbrio desses dois. O milho, alguém lembrou aí, né, alguém falou assim, meu guarda-roupa é um arco-íris. Aí sim, né, Erika? Show de bola, porque assim, mostra, ou não, né? Mostra um desequilíbrio em todos os sistemas. É nada, né? Normalmente quando o guarda-roupa é bem variado, assim, é sinal de que a pessoa ela tem um certo equilíbrio em todos os sistemas. Né? Ela não está precisando de nada em exagero. Né? Não existe um desequilíbrio grande, né? E nenhum mal, assim, nenhum distúrbio energético de ordem muito protuberante. É bem essa história na medicina chinesa. Né? Quanto mais evidente se torna um movimento, o desequilíbrio ele é maior. Né? Se a pessoa ela consegue mesclar, se ela disfarça bem, né, os movimentos, ou aparecem vários movimentos, é sinal de que ela consegue distribuir bem, a vida é equilibrado. Assim como a gente fala de um prato colorido, né, ou multicolorido, né, que tem várias coisas, fala, isso é um prato equilibrado, do ponto de vista nutricional. Né? Alguém citou manga, fantástico, manga amarela e doce. É bem isso. Gente, tá? Movimento de metal. Metal é cinza. Lembra associado a tristeza, São Paulo, tristeza, depressão, né? Alguma relação assim próxima. Ou irritabilidade, né? Porque aí o cinza ele acaba afetando ou agredindo a madeira por causa do controle que o metal exerce sobre a madeira, né? E a pessoa vai se tornando irritada, estressada, não tem aquele verde no olhar, né? Porque ela não consegue ver natureza e fígado e vesícula vão só acumulando energia dentro desse concreto todo, né? Dentro
da vida cinzenta que a gente leva muitas vezes em grandes centros, não só São Paulo, né, mas vários grandes centros urbanos aí que mostra esse desequilíbrio, né, por conta da cor excessiva ali do cinza que está associado ao movimento de metal, tá bom? É, e já vi muitos guarda-roupas aí também cinza, 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 cinza e sem fim. E a gente vai vendo o quanto de desequilíbrio emocional a gente tem na nossa sociedade, na humanidade, na verdade, né? Não é nem mais na nossa sociedade, né? No mundo todo, né? Dei uma olhada na frota também de carros que andam aí pela cidade. Ou é cinza ou é preto, né? Tá sempre transitando nesse mundo, assim, né? O prata, preto, cinza, né? A coisa ela ficou tão forte dentro da nossa cultura que essas cores elas acabaram entrando em evidência. É uma cor nobre, é uma cor chique, né? Se você for ver o cinza, né? Dos mais variados tons, né? Mas só que tá mascarado aí por trás desse cinza essa tristeza, esse preenchimento, essa lacuna, esse luto pela vida em si, né, como um todo, assim, de eu estar praticamente vendido ali dentro da minha empresa, dentro do meu trabalho e não conseguir sair disso. Né? Então a gente veste esse luto no próprio corpo, essa tristeza, né, para demonstrar essa insatisfação. Né? E ganha dinheiro, mas não é feliz, né? Bem aquela máxima. Né? Bora pro o movimento de metal, ele pode se manifestar através da cor branca também. Aí o branco ele traz um ar um pouco mais leve, né? Um pouco não, bem mais leve do que o cinza, tá? Porque é difícil até encontrar cinza, por exemplo, na alimentação, né? O que a gente come que é cinza? Nada, né? A não ser pedra, né? Tem gente que come pedra. Mas na alimentação a gente encontra muitos alimentos brancos que vão estar ajudando a nutrir o movimento de metal, tá bom? Na medicina chinesa, inabo, rabanete, o próprio arroz, alimentos, carne branca, né? A carne de peixe, né? Vão estar ajudando aí o movimento de metal pela cor, tá bom? Água, movimento de água, né? A água ela vai transitar pelo azul escuro e pelo preto, né? São duas cores aí que os autores colocam e faz muito sentido, né? E a gente está falando da cor da água, mas a gente está falando da cor da água marinha, né? Que é um azul, aquele tom azul mais escurecido, ou o próprio negro, que seria aí as profundezas do mar, né? A parte mais profunda, então fica um breu, um escuro total, tá? O preto ele vai estar ajudando a nutrir ou equilibrar, na verdade, né, o movimento de água. Às vezes a gente costuma usar os tons de roupa, assim, ou combinações de roupas para equilibrar os sistemas, tá bom? Então a pessoa está lá com uma blusa azul, uma calça branca. Então tem lá alguns sinais assim. A não ser que seja uma vestimenta de trabalho, né? Algo que ela tem um uniforme, que ela tenha que usar, é uma roupa que ela escolheu pôr. Né? Então, a pessoa escolheu pôr tal roupa. Então, fiquem atentos aí ao que pode estar sendo sugerido. O cliente chegou para o atendimento com uma roupa X naquele dia. E aí, curiosamente, você está vestindo, sei lá, um lenço ou uma roupa também que combina ali com a cor da pessoa. Fala, putz, era para esse então, né? Eu vim para ajudar, equilibrar, para me entender também, né? Então a gente começa a entender um pouco dessa sincronicidade, dessas transmissões de pensamento também, né? Onde às vezes você está usando uma roupa naquele dia de atendimento e você vê casos que tem a ver com aquele tipo de situação, ou emocional ou física. É muito curioso. A hora que a gente começa a enxergar as dimensões dos nossos atendimentos, né, dessa prática do fazer aí do massoterapeuta, do acupunturista, a gente começa a sacar tanta coisa, galera, que é impressionante, né? A gente fica até assustado, assim, né? Até os quadros, assim, do tipo torcicolo, assim, fala, legal, torcicolo.
Aí você atende um, aí o outro vem, tive torcicolo semana passada, e outro, meu filho teve torcicolo. Aí começam a vir várias informações, assim. Você fala, é um surto de torcicolo, tá todo mundo com isso. Porque, óbvio, a gente faz parte da natureza, né? E tudo que acontece na natureza, e eu estou falando da natureza, não só da natureza, as árvores, o rio, os pássaros, eu estou falando da natureza, a cidade que eu vivo, casos que tenham acontecido na minha cidade, imagina, assalto a banco, não sei o que, sei lá, e quantas pessoas viram essa informação, o como essas pessoas assimilaram essa informação podem causar um tipo de transtorno, um tipo de dor, um tipo de complicação no organismo da pessoa. Tá? Então é bem isso. Lá, Sidoca falando, que interessante, fiz os móveis da minha cozinha em azul e preto. Bem curioso, a gente está falando da nutrição do sistema de água, né, do seu organismo. Então pode ser, né, se a gente escolheu, né, se a gente teve livre escolha de cores, de sabores, né, aí é sinal de que o corpo está tentando se comunicar de alguma forma, ele está solicitando do ambiente que a gente vive equilíbrio. Tá? Gente, passamos por tudo, né? Por todos os movimentos energéticos dentro dos sabores e dentro das cores que fazem parte aí do diagnóstico dos 5 movimentos, né? Dessa combinação de informações. Não tem como ser uma informação dessa isolada, ela talvez não tenha tanto peso para a gente entender o diagnóstico, para entender essa pessoa como um todo. Porém, ela faz parte da somatória de informações que compreende aí o indivíduo. Tá? Então, se você quer atender a pessoa como um todo, é importantíssimo a gente conversar com ela sobre essas questões, né? De como andam as cores das roupas do armário dela, de como andam os pedidos de sabores desse corpo, né? O que ela adiciona na comida dela, o que ela está tentando suprir através aí de um alimento, né, característico, um sabor característico, tá bom? Se é em todos os momentos ou se é em momentos específicos, né? As mulheres costumam dizer que na TPM a busca pelo doce acaba sendo algo um pouco mais intenso, mas não são todas. Então é se observar, é se perceber, ou perceber aí o seu interagente, né, a pessoa que você está atendendo, qual que é a demanda dele, o que ele está te sinalizando, né, quais são as bandeirinhas que estão mostrando, para que nós consigamos, né, juntar as peças desse quebra-cabeça e fazer ali um atendimento muito mais personalizado para os nossos pacientes interagentes. Tá? Essa é a grande questão da medicina tradicional chinesa, né? Você conseguir personalizar em todos os sentidos, né? E usando todos os sentidos o atendimento daquele indivíduo, porque ele é único. Né? A palavra indivíduo já está sinalizando, essa pessoa ela é única. Então o tratamento, né, o direcionamento do tratamento para essa pessoa não tem como ser igual para outra. Né? É dela, é para ela. A interpretação de sonhos, né? Eu costumo brincar assim, a gente sonhou com um escorpião, é traição. Assim. Né? Nem sempre. Né? O que o escorpião significa para aquela pessoa? Às vezes ela tem um escorpião de estimação. Né? Você não conseguiria passar perto de um escorpião dentro de um aquário, assim, dentro de um vidro. Né? E a pessoa ela pega na mão. Né? Então, para ela, a simbólica escorpião caiu por terra. Né? Então, é bem isso. Né? O que significa para aquela pessoa a cor azul, naquele momento de vida, né? Dentro daquela situação que ela está passando no trabalho ou no relacionamento. Né? Então, é juntar todas essas pecinhas, né, que é o quebra-cabeça de vida daquele indivíduo, daquela pessoa. Gente, gratidão imensa, adoro vocês aqui, adoro os comentários fantásticos, me divirto porque medicina chinesa faz parte da minha essência e isso aqui é uma diversão para mim. Gratidão a todos
que participaram, que deram uma passadinha, que ficaram até o fim. Show de bola. São todos bem-vindos. Toda segunda-feira temos live. Venham para as lives. Não acaba não. Segunda tem mais, Léo. Segunda tem mais. Mas fantástico, gente. Foi muito bom. Passa rapidinho, né, Erika? Segunda tem mais. E vai acompanhando, assim, né? Semana passada eu não postei muita coisa, assim, fiquei um pouquinho mais ausente das redes, mas a gente precisa de vez em quando também, né? Dar uma afastada disso aqui, consome muito a gente. Mas toda segunda eu vou começar a fazer, já tem até carteirinha, assim, né? A carteirinha da live da segunda. Vamos que vamos, tá bom? Beijão a todos, foi muito bom ter vocês aqui novamente. A gente se vê em breve. Vai, fui!